Bem-vindos ao Family Search Gerações 2021. Eu sou Isabela Takaki e estou muito feliz de apresentar a segunda edição do maior evento de pesquisa genealógica e de história da família do Brasil. De hoje até domingo teremos encontros diários com especialistas no campo de pesquisa familiar. Vamos descobrir juntos como conhecer e preservar a história de nossos antepassados. Nesta noite, o Fábio Falcão Lucas, gerente-geral do Family Search no Brasil, nos contará sobre recursos e algumas novidades bem legais do site Family Search. Vamos? Vem descobrir a história da sua família e se conectar aos seus antepassados no Family Search Gerações 2021. Olá a todos! Eu quero estender as mais cordiais boas-vindas a todos vocês ao Family Search Gerações 2021. Estou muito feliz pelo apoio e participação de todos que estão se unindo a nós nessa segunda edição do nosso evento, que a propósito se tornou uma referência para os falantes de língua portuguesa, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Eu queria compartilhar com vocês aqui com muita alegria, para vocês terem uma ideia, nós recebemos cadastros, por exemplo, de pessoas dos Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Itália, Reino Unido, Canadá, Suécia, México, para citar só alguns dos países com maior expressividade aí no número de pessoas cadastradas. Nós esperamos, sinceramente, que vocês desfrutem das experiências que nós preparamos para vocês nos próximos 3 dias e tenham certeza que nós preparamos com muito carinho, muita atenção, muito cuidado, tá bom? Como eu tenho o privilégio de iniciar oficialmente o nosso evento, não posso fazê-lo sem agradecer a todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para a consecução do nosso evento. Dentre esses, a nossa querida apresentadora, Isabela Takaki. Também nós temos o Paulo Tati, da Palavra Cantada, que gentilmente cedeu para nós a utilização da linda canção Eu. Convido todos a ouvirem depois conosco. Essa canção está sendo utilizada para a divulgação do nosso evento. Também agradeço muito a cada um dos nossos ilustres palestrantes que estão dedicando o seu tempo, talentos, para brilhantar aqui o nosso Family Search Gerações, além, é claro, de trazer informações de altíssimo nível. Muito obrigado a cada um de vocês. Não posso deixar também de expressar minha gratidão aos nossos fabulosos parceiros, MyHeritage, a Trade Digital, Preservetec, Conecta. Nesse ano também nós temos a novidade que é a participação da Genera, empresa brasileira que está ganhando cada vez mais conhecimento ao redor do mundo pelo seu trabalho especializado na genealogia dos brasileiros. Eles patrocinaram para nós vários prêmios formidáveis que vão ser sorteados. Então, se você ainda não se cadastrou, dá tempo, vai lá e cadastra para você poder concorrer aos prêmios fantásticos. Tem kit de DNA, tem tablet, conta completa do MyHeritage e diversas outras coisas. É imperdível, pessoal. Por fim, a minha gratidão eterna à minha maravilhosa equipe do Family Search Brasil, as demais equipes que nos dão o apoio técnico para que o evento seja bem sucedido. Que seria de nós se não fossem essas pessoas que estão nos bastidores aí tornando a realidade, tá bom? Então, para pular para aquilo que vocês vieram buscar hoje, eu vou iniciar explicando um pouquinho sobre o que é o Family Search, assumindo que vários de vocês talvez estão querendo entender qual é a abrangência do que nós fazemos. E aí, na sequência, eu vou mostrar, então, algumas novidades entusiasmantes. Eu queria fazer aqui de cara um comentário, né? Um spoiler, talvez. Tem muito mais novidade do que nós seríamos capazes de apresentar para vocês hoje, não daria tempo. Então, como eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na tela a imagem da novidade. Vocês vão ficar curiosos como é que funciona. Então, na sequência, depois de mostrar o panorama geral, eu vou colocar na tela tanto uma URL encurtada, né, um link que vocês podem digitar aí para a atividade, ver a novidade na prática, quanto um QR Code. Se você está com um dispositivo móvel, você pode direcionar através do seu dispositivo móvel para a experiência, tá bom? E não fique desesperado se não der tempo de ver todas hoje, você pode voltar e ver depois o vídeo, mas eu quero que vocês vejam algumas delas, pelo menos hoje na prática comigo aqui, e prometo que vão ficar fascinados, tá bom? Então agora, se vocês estão preparados, vamos lá. Nós fazemos, hein? Qual que é a origem do Family Search? Queria que vocês soubessem que nós somos a maior e mais antiga organização genealógica do mundo. Como assim, Fábio? Tem sociedades genealógicas, por exemplo, muito antigas. Sim, nós não somos uma sociedade genealógica, apesar de que, quando iniciamos, sim, éramos, né?
mas hoje somos uma organização que vai muito além de só encontros de membros da sociedade, né? Por isso, como nós abrangemos muitas outras coisas, como, por exemplo, o fato de que nós não temos qualquer fim de lucro, todos os nossos recursos e serviços são gratuitos, o fato de que, por exemplo, nós agregamos a nossa gama de serviços prestados à comunidade, isso a governos locais, igrejas, cartorários, né? Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma grande coleção ou instituições que tenham grandes coleções de registros de valor genealógico, desde 1934 nós começamos a oferecer gratuitamente esse serviço, que culminou com o privilégio de colocar ali no comecinho da era da internet, né, 1999, nós lançamos o nosso site, o familysearch.org, que inclusive gerou um novo nome para a instituição, né? E aí, desde 99 para cá, nós somos referência absoluta, e tendo começado a partir de 2000, seria uma sequência, a digitalizar os registros. Com o advento aí da fotografia digital, nós somos pioneiros e geramos, inclusive, formatos que são famosos hoje, sistemas que são famosos hoje, para preservar a história da humanidade, que é o que o Family Search faz. Tá bom? Então, dito isto, nós somos famosos, de um modo geral, por duas coisas, e nós vamos mudar hoje essa realidade, né? Você vai que tem muitas outras coisas, tá bom? Mas quando o pessoal fala em Family Search, pensa o quê? Nossa árvore colaborativa, ela tem quase 1 bilhão e 500 milhões de nomes, imaginem isso. Então, se você vai lá e coloca o nome de um antepassado teu, na árvore colaborativa, ela já vai testar e checar se nós temos informações do teu antepassado. Igualmente, nós somos conhecidos pelos documentos que nós disponibilizamos, né? Ou seja, como está há décadas ao redor do mundo capturando, preservando essa riqueza de informações digitais, né? Ou seja, a gente converteu toda a nossa coleção microfilmada para digital já. E você pode se beneficiar dela também de forma gratuita no nosso site. O que nós fazemos com a junção dessas duas coisas? Aqui talvez fique o primeiro convite para todos vocês. Se você não tem uma conta ainda gratuita, não tem pegadinha. Desde 1894, nós operamos e continuamos operando de forma gratuita. Somos uma ONG. Cria sua conta gratuita, coloca o nome dos seus antepassados, o sistema pega a riqueza de dados que nós temos e conecta, e aí você vai ter a alegria de ver isso aqui acontecendo. Ó. Uns iconezinhos aparecendo na sua árvore, iguais a esse que estão aparecendo aí, indicando, olha, encontrei aqui o batizado do teu bisavô, né? Ou o casamento do teu trisavô. E você vai juntando as duas informações e caminhando rumo a experiências fantásticas. Agora, que talvez vocês não saibam sobre o Family Search, pontuando rapidamente. 8 bilhões e 920 milhões de nomes pesquisáveis. Qual a diferença? As pessoas digitam nomes na sua árvore, que é compartilhada, né, que eu falei que são 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões de nomes, mas também nós temos registros. Nesses registros há nomes que estão digitados na árvore, a esmagadora maioria que ainda não estão digitados na árvore, você pode ajudar com isso, né? Achando registros e respaldando os nomes da árvore e vice-versa, colocando nomes cujos registros nós temos. Paralelo a isso aqui também pouca gente sabe e pouca gente se beneficia, né, comparativamente. No Brasil a gente tem que mudar essa realidade, mais de 500 mil de livros de genealogia. Então, às vezes tem um local obscuro lá, eu vou falar para vocês, eu achei de cidadezinhas pequenas, que eu jamais imaginei que talvez houvesse ali um historiador que tivesse tido, né, esse vigor, essa coragem de registrar, mas encontrei de cidades pequenas e nós temos lá, de graça, mais de 500 mil de livros digitados e estão disponíveis para você pesquisar, tá bom? Nós também temos mais de 5 mil, quase 5.400 centros de história da família ao redor do mundo, são locais que agora a gente está saindo da pandemia, né? Mas ainda, na sua maioria, estão fechados, estão voltando à atividade, você pode agendar um auxílio personalizado nesses locais. Indo na nossa página, no canto superior direito, e obter ajuda, você consegue descobrir qual é o centro mais próximo da tua casa. E, por fim, muita gente não sabe, mas nós temos, inclusive, um aplicativo dedicado, 2 aplicativos dedicados, não só você lançar as informações da tua árvore familiar, como também fotos, histórias, áudios e documentos que você tem na tua casa e que você não queira que vão se perder depois de um tempo aí, né, para as próximas gerações. Vai lá, ó, no aplicativo, você preserva tudo isso de graça e nós mantemos para que a posteridade se beneficie. Pessoas do mundo inteiro vão lá e se beneficiam da tua informação, tá bom?
Ok? Então, agora, a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também pouca gente sabe, é que nós temos, nesse momento, enquanto nós estamos falando aqui, ao redor do Brasil, 30 câmeras de alta resolução em 10 estados distintos da União, que já capturaram nos últimos 5 anos, preservaram mais de 80 milhões de registros, que são os que nós colocamos online para vocês se beneficiarem, tá bom? Então, se você, por acaso, é um detentor, né, como nós chamamos tecnicamente um custodiante, você é um dono de cartório, alguém associado a um cartório, você cuida de um arquivo estadual, se você tem acesso a documentos de registro histórico, museus, qualquer instituição que tenha registros de valor genealógico e quer saber como nós podemos ajudá-lo, eu te convido aí para... Vai no teu navegador e coloca lá familysearch.me/comunidade e coloca lá, eu tenho uma pergunta sobre como preservar os registros dos quais eu sou custodiante. E aí alguém da nossa equipe vai ter prazer em entrar em contato e indicar qual que é o procedimento. Digo que é bem simples, nós procuramos descomplicar o máximo possível para que esses documentos não se percam. Infelizmente, às vezes, pega fogo, tem as intempéries naturais, aí se perde uma riqueza de documentos, a gente está fazendo tudo para evitar isso. Ok, então agora nós vamos para a parte das novidades, tá ok? Estão preparados, né? Como falei, eu vou mostrar aqui brevemente algumas novidades, na sequência vai ter o QR Code e o link encurtado que vocês podem testar na prática juntos, tá bom? Muita gente falava assim para mim num passado não muito distante, Fábio, eu quero fazer, mas eu não sei muito bem onde começar, qual é o passo a passo, como é que eu me instruo? Então agora nós lançamos para vocês, aqui só estão alguns exemplos, tá? São vários campos que você pode obter informações práticas, passo a passo, descomplicado. Uma criança consegue, a pessoa de um pouco mais idade também consegue seguir esse passo a passo e navegar pelas nossas funcionalidades, que são muitíssimas, como vocês sabem, tá bom? Então tá aí, chama-se Começar essa sessão. Então, preparados aí, quem for fazer conosco na prática, está convidado a direcionar o seu dispositivo para esse QR Code, ou depois vocês podem digitar aí, o captura tela, ou volta para o vídeo depois, e vem essa informação, vai estar disponível, vocês podem ir lá e ver conosco essas telas fantásticas, né, de como utilizar. Vamos para a próxima, preparados? Depois a gente vai ter um tempinho para responder algumas perguntas também, talvez vocês vão querer saber algum detalhe que a gente possa falar. A próxima, Super Busca, isso aqui viralizou esse ano mais de uma vez. Eu queria até agradecer a nossos usuários do Brasil, vocês nos dão muitas alegrias, né? O Brasil hoje ele é responsável por, em alguns momentos do ano, aí, a maior parte do ano, 50%, às vezes mais de 50% de todo o tráfego da operação do Family Search na América Latina inteira. Então, agradeço vocês, parabenizo pela disposição de buscarem seus antepassados, de agregarem nomes. E essa Super Busca, o que ela faz? Ela vai aglutinar, concatenar, se nós tivermos fotos, se nós tivermos, né, recordações, como eu falei, documentos, nomes na árvore, você coloca ali e notem que tem a parte da pesquisa avançada. Se você quer colocar mais informações, o sistema vai buscar de forma, né, mais fechada, ou seja, mais customizada. Se deixar mais aberto, ele vai trazer mais pessoas que podem estar associadas ao nome que você colocou. Até assim, depois vocês vão ver que maravilha que é. Muitas pessoas me narrando, Fábio, eu encontrei documentos do meu trisavô, achei foto que ninguém sabia que existia do antepassado. Então tá lá. Vamos para o próximo. E de propósito é rapidinho mesmo, que é para vocês testarem depois e também vocês nos ajudarem com mais experiências, né? Porque senão não daria muito tempo de mostrar tudo, tá bom? A próxima que eu quero mostrar para vocês, bom, aqui primeiro, desculpa, tá lá o QR Code, né? E o link que vocês vão poder acessar, tá aí, vou dar alguns segundinhos para vocês poderem se organizar, né? Ok? Próximo. Sobrenome. Foi outra experiência que esse ano também chamou a atenção de muita gente, né? Da mídia. Nós fomos citados diversas vezes, teve alguns posts aí que viralizaram em mais de uma plataforma, teve no TikTok o pessoal colocou coisa, no Instagram o pessoal colocou coisa que viralizou, né? E tá lá, você quer saber a origem do teu sobrenome, quantas pessoas, né, no país, e na verdade a gente coloca pelo menos 3 países ali, a gente coloca quais são os 3 países em que o teu sobrenome tem mais frequência,
Se nós temos a informação da origem do sobrenome, nós colocamos o que significa e coisa do tipo. É genial, super facinho de fazer, super legal, e dá para você compartilhar depois os resultados, e foi uma das formas pelas quais esse ano viralizou, né, a experiência, tá bom? Vamos para a próxima. Aliás, o QR Code para vocês poderem ir primeiro, e o link curto, né, para vocês poderem ver conosco aí. Ok? Próxima. Pesquisa. Qual que é a diferença, Fábio? Bom, quando você faz uma busca, você tem a opção do nome ali, como eu mostrei, né? E a pesquisa, ela vai para registros, imagens. Então, você quer saber, né? Eu falei alguns locais que às vezes você não sabe se tem. O Feminicide já passou por Oricuri, no sertão pernambucano, será? Será que ele já passou, né? Por tal cidade que talvez seja mais remota. Você quer saber? Você põe ali o nome do local e vai aparecer para você o que nós temos naquela região, quais são os projetos que nós já preservamos, as coisas que estão digitalizadas, e você então vai ter a alegria, a surpresa de encontrar coisas que talvez você nem imaginava que existiam, tá bom? Aqui eu faço um disclaimer, talvez até já respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que vários de vocês iam fazer daqui a pouco, né, que é a seguinte: Fábio, tem locais que aparecem com um cadeadinho, né, eu tento acessar a coleção e não me permite. Nós temos, por força contratual, alguns locais que só podem ser acessados no nosso centro de história da família. Ah, por que vocês não mudam isso? Libera para nós. A gente teria prazer em fazê-lo, mas é força contratual. Então, a notícia boa é que nós estamos lutando, trabalhando aí para que essa realidade seja alterada de maneira tal que nós tenhamos em breve tudo isso disponível para vocês de casa também, como a maioria das coisas estão disponíveis, né? Mas tem coisas que hoje você teria aqui num centro de história da família nosso para acessar, e a gente está lutando para mudar essa realidade, e tem vários contratos sendo refeitos, tá bom? Então tá lá, você procura pelo local. E também embaixo tem mais campos para mudar. Tá lá o QR Code, e tá lá o link encurtado. Divirtam-se. Vocês vão adorar isso aqui, é muito, muito legal. Ok? Ancestrais, essa experiência é fascinante. Então você coloca ali o nome dos teus ancestrais, e nós vamos trazer para você. Se você, de repente, quer saber mais por sobrenome também, a gente procura as informações sobre o nome. Mas você põe o nome do teu tetravô aí, por exemplo, teste lá depois. E nós vamos trazer uma riqueza de informações que vão ser aglutinadas de modo a criar um perfil exclusivo. Então, você vai ver as informações num formato lindo, inesperado, eu diria, porque inclusive tem uma timeline falando ali, ó. Então, o tetravô, nascido lá nos idos de 1820, ele casou-se no ano tal, né? Você nasceu no ano tal, casou-se no ano tal, teve tal filho em tal ano, e vai mostrar os documentos, faz uma coisa bonita ali para você ver, por uma perspectiva nova e empolgante, a história dos seus ancestrais, tá bom? Vejam lá depois e comentem conosco o que vocês acharam. Nós preparamos isso com muito carinho para vocês. Vamos lá para a URL e para o QR Code. E agora vamos para a próxima. Essa aqui eu confesso para vocês que eu adorei também. E ela tem aqui fazer um comentário, né? Essa é muito embasada. Algumas das que nós estamos mostrando aqui, elas são o que nós chamamos offline, né? Você não precisa tá logado, né? Eu digo, tá com a conta conectada. Em várias delas, evidentemente, você vai precisar conectar com a tua conta, porque ela vai buscar as informações baseadas nos teus antepassados que estão registrados no sistema, senão a gente não consegue fazer para você a experiência. Essa aqui é uma delas. Então, talvez para quem está começando, não vai ter o resultado que espera, né? Porque ela coloca em categorias e lista para você. Isso aqui é um resultado meu mesmo, tá bom? Então, eu descobri que eu tenho entre os meus parentes a rainha Marie Antoinette, né? E tenho, por exemplo, ali o inventor da TV em cores. Olha que legal! Eu sou parente deles. E aí você pode clicar e ver o que eles fizeram. O Santos Dumont também é meu parente. Olha que alegria, né? Eu descobri vários outros, mas eu citar esses para vocês hoje. Tem vários outros parentes fantásticos aí. E você clica neles, você pega também e descobre qual é o parentesco. Isso é muito legal. Mostra aqui, ó. Você é parente por esse ramo, conecta aqui com essa parte da tua árvore. Então, eu me diverti muito. Fiquei muito feliz de ver os meus parentes famosos. Convido vocês a testarem e depois comentarem conosco o que acharam, tá bom? Vamos lá então para o URL.
ir para o código de barras? Tá lá. Divirtam-se. Ok? Olha essa que legal. Nós temos uma coleção que é uma das mais famosas no nosso site, a coleção dos cartões de imigração. Talvez até vários de vocês ajudaram a gente na indexação. Indexação é o processo de digital que você está vendo no documento para que fique mais fácil de outras pessoas buscarem. É uma das possibilidades de voluntariado que vocês têm. Até convido e recomendo fortemente, encorajo. Quem quiser servir conosco como voluntário, essa é uma das opções. E essa é uma das coleções mais buscadas. Então, se você for nessa nossa experiência aqui de imigrantes, você vê as pessoas que buscaram residência no Brasil, evidentemente ficaram aqui, né, passaram uma época ou até ficaram até o final da sua vida, e temos aqueles também que só pediram uma ficha consular para entrar no país e depois saíram, caso aqui nesse exemplo específico do Walt Disney, né? Depois vocês vão lá e vejam que fantástico, tem uma listinha, vocês podem selecionar as celebridades e verem por categoria e descobrirem coisas geniais, e o que é mais legal, depois você pode também descobrir se tem um parentesco, né? Dependendo do tamanho da tua árvore, de quantas informações você tem, você consegue ver se você é conectado com esses famosos aqui, tá ok? Então essa é a parte dos imigrantes. Aqui está o nosso enlace curto, aqui está o nosso código, o nosso QR Code, né? Passado a gente chama de barras, mas na verdade de barra quase não tem mais nada hoje em dia, né? Está lá. Divirtam-se. Ok, então agora, nessa parte final da minha apresentação das novidades que nós temos para vocês, como falei, essas são algumas que nós listamos, teria muito mais coisa que nós poderíamos mostrar, não daria tempo de mostrar tudo. Eu convidei alguém muito especial para me ajudar com essa conclusão, tá bom? Quem eu chamei? O professor Antônio Souza de Oliveira, está aí uma pequena biografia, na verdade, só da parte acadêmica dele, né? Ele é um bom pai, um bom educador, um exemplo na sociedade. Ele ficou famoso, viralizou, talvez alguns de vocês vão lembrar aí do videozinho, quem foi impactado. Nós vamos mostrar na sequência um trecho dessa matéria que foi feita, muito legal. E parabenizamos a TV Cultura, as afiliadas, e parabenizamos o governo local também, que tem ajudado nessa iniciativa. Então, o professor Antônio vai entrar conosco agora aqui, vai assistir conosco o trechinho do vídeo. Bem-vindo, professor Antônio. Tudo bom? Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu exemplo. Nós estamos muito felizes. Você convidar um professor de história para falar sobre genealogia é mesmo que dar um prato de sorvete para a gente. Juntou a fome com a vontade de comer, né, professor? Obrigado. Então, nós vamos ver um trecho da matéria e o professor vai voltar conosco aqui para falar um pouquinho sobre a experiência. Então, vocês aí, educadores de plantão, nós temos muitos educadores conosco, muitos que vão poder usar esse conteúdo depois. Vejam conosco que fantástica a matéria, tá bom? E voltamos já. Um professor de história de uma escola de Campina Grande está desenvolvendo um projeto que tem como principal finalidade resgatar a memória de seus alunos através dos seus antepassados. Nossa equipe foi conhecer essa iniciativa. Já pensou descobrir curiosidades sobre sua família em uma viagem ao passado? Este é o objetivo do projeto Mesmo Distantes, Podemos Estar Reunidos, que busca, através de atividades escolares, fazer os alunos montarem sua árvore genealógica. A árvore genealógica é um mapa de sua família, que mostra de onde você veio, quais foram os teus ascendentes, avô, bisavô, tataravô e assim por diante. Ela traça o perfil de onde você veio. Então é como se fosse um mapa da sua família mesmo ali. O projeto é desenvolvido há 3 anos na Escola Tereza Alves, no bairro do Ligeiro, em Campina Grande. A ideia do professor é trazer o ensino da história para algo mais próximo dos estudantes. Quando a gente ensina, principalmente o ensino médio, a gente procura mostrar para eles a importância da história. E no começo do estudo histórico, a gente fala sobre fatos históricos. E um dos fatos históricos que nós consideramos mais importantes, como professor de história, é a história do próprio indivíduo. O nascimento dele, o nascimento do pai dele, da mãe dele, e a família como um todo. E ensinamos como eles podem resgatar alguns documentos que tem em casa, fotos, escritos, diários,
e outras coisas assim. A partir disso, eles vão começar a entender a importância de construir sua própria história. As atividades são desenvolvidas na escola, mas também em casa junto com os pais. Com as aulas remotas devido à pandemia, os alunos usam de um aplicativo na internet para pesquisar sobre os seus antepassados. Esse aplicativo é o Family Search, é o que a gente utiliza com os alunos aqui. Ele é bastante intuitivo, qualquer pessoa de casa pode utilizar, e aqui você pode pesquisar seus familiares e as histórias ligadas a seus familiares. Excelente. Professor, nos conta um pouquinho então, por favor, a gente vai mostrar na sequência depois também o enlace encurtado e o código para o pessoal direcionar e ver as atividades, mas como é que foi a tua experiência, como é que surgiu, qual foi a gênese aí dessa iniciativa e alguns dos resultados positivos que você tem visto, benefício para os jovens. Conta um pouco para nós aí da experiência e como você incentivaria não só os educadores, mas também os pais, né, as pessoas que estão trabalhando com jovens aí, de um modo geral, a utilizar isso, por favor. Todos nós que ensinamos história, nós nos preocupamos muito com os fatos históricos da vida de celebridades. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral e tantas outras pessoas que são referências históricas para nós. Porém, nós esquecemos um pouco de que a história do indivíduo faz parte e é tão importante quanto a história desses outros antepassados tão distantes. Eu, no começo da pandemia, me deparei com um post na internet que dizia assim: mãe reencontra filho após vários anos morando na mesma casa. Isso é muito interessante, porque antes da pandemia, todos nós vivíamos afastados. E aí eu comecei a pensar nisso. Precisamos usar a história para aproximar a família. Precisamos usar a história para que eles possam entender e se apaixonar pela história. Na verdade, o histórico é apaixonante. E nós tivemos experiências fantásticas com alguns alunos. Nós tínhamos uma aluna que estava apresentando na sala de aula virtual, né? Estávamos dando uma aula virtual, e uma aluna estava apresentando sua árvore genealógica. E, de repente, uma outra aluna disse: ei, peraí, esse homem que é seu bisavô também é meu bisavô. E aí elas entenderam que eram parentes, estudando na mesma escola, morando no mesmo bairro, mas que não se conheciam antes. Então, por isso, o estudo histórico é fantástico, utilizando o Family Search e utilizando a genealogia como base. Eles se interessam muito mais, os alunos acordam para essa experiência. Excelente, obrigado por compartilhar. Nós vamos abrir para perguntas daqui a pouco também, então nós já voltamos contigo, mas nós vamos voltar aqui para a minha apresentação, para eu mostrar para o pessoal, como prometi, como que eles fazem para conectar, né? Então tá lá. Primeiro a carinha de algumas das atividades, nós selecionamos algumas aqui para vocês. O professor Antônio tem usado diversas delas, ele pode até fazer comentário de alguma daqui a pouquinho, né, sobre o que ele acha que atrai mais, por exemplo. Cada um vai gostar de uma, né? Mas está aí, algumas que tem para vocês verem. Essa de comparar o rosto, minhas meninas adoram aqui, né, minhas crianças, as minhas duas pequenininhas, ficam vendo o percentual, né? Pareço muito com a bisa tal, com a tia-avó tal, né? É uma delas. E aqui, então, para vocês saberem, o link encurtado para a atividade e o código para vocês direcionarem quem quiser verificar, seja agora ou depois, tá bom? Então, voltamos aí com o professor para nos contar quais são as atividades, professor, que chamam mais atenção, o que o pessoal mais gosta lá. Na verdade, eles gostam de todas, mas tem que são preferidas, né? A questão de poder guardar os seus registros históricos para o jovem de hoje em dia, para nós que somos do passado, eu não vou dizer assim tão distante, né? Para não confessar a nossa idade, nós gostamos mais de papel, de documento, mas nossa geração atual é muito virtual. Então, o Family Search dá essa opção de você arquivar fotos, registros históricos, páginas de diário e coisas assim. E eles amaram isso. Disse: professor, então não vou precisar estar guardando um monte de papel em casa. E eles ficaram muito felizes. Outras atividades que também têm
aí nessa parte do Discovery, né, do Family Search Discovery, tem algumas atividades que eles são incentivados a fazer com sua própria família, como ter uma conversa com seu pai, com sua mãe, tentar resgatar algum documento que eles tenham em casa, e eles utilizaram a exaustão e amaram a ferramenta de busca dos seus familiares. Eles digitavam os dados de seus familiares e aí descobriam parentes em diversas partes do mundo e aí foram montando suas árvores. É tanto que alguns dias atrás eu recebi na aula vários alunos perguntando: e aí, professor, nós vamos fazer no próximo ano? Eu vou estar numa outra turma, porque nós fizemos isso com as turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio aqui. Mas diversos já estão dizendo: ó, próximo ano nós vamos ter de novo, né? Eu gostaria de implementar algumas ferramentas novas aqui, e eles estão, assim, aprendendo com o tempo a utilizar muito mais essas ferramentas que o Family Search dispõe, né? Na verdade, quando nós entendemos um pouco do passado, nós conseguimos colocar os pés no presente e construir um futuro melhor, entendendo experiências daqueles que nos antecederam. Uma das coisas que eu gostaria de falar para encerrar, Fábio, nós tivemos uma experiência muito boa com uma jovem que, em lágrimas, ela relatou que não tinha muito tempo para conversar com a avó dela. A avó dela já tinha 80 anos e ela não tinha uma proximidade com essa avó. Mas com esse trabalho de resgatar os documentos históricos, teve uma parte que nós pedimos para que eles conversassem com alguns membros mais velhos de sua família para trazer dados de onde eles nasceram, como foi a infância dos seus pais, e ela relatou em lágrimas, durante uma aula, que descobriu o amor que tinha por sua avó. E esse site, esse trabalho, resgata o amor que nós temos pelos que estão vivos, mas também pelos que já se foram, os que estão antes de nós. Histórias que eles têm vão nos ajudar a entender quem nós somos e o que nós estamos para fazer aqui. Perfeito, professor. Muito obrigado. Fantástico o exemplo dado. Até nós temos uma pergunta aqui da Adriana de Sumaré, que está falando o seguinte: o professor notou alguma mudança no comportamento dos alunos quando eles começaram a buscar suas raízes? Boa pergunta, muito obrigado. Muita mudança, principalmente dentro da pandemia. Nosso jovem hoje é um jovem tecnológico. Se você colocar um livro ou colocar um caderno para que ele escreva, ele vai ter preguiça para fazer isso. Nós precisamos incentivá-los a fazer isso, evidentemente. Mas quando você pede para que ele trabalhe com o seu celular, para que ele trabalhe pesquisas, eles são muito mais ágeis do que nós. Quando quebra alguma coisa aqui em casa, eu chamo meu filho de 14 anos e ele conserta. Se for dessa parte de TI, ele sabe mais que eu. E nós precisamos, como educadores, acompanhar esse ritmo da nova geração. Muitas pessoas falam que a pandemia foi realmente um mal que atingiu todo mundo, mas ela trouxe coisas boas. Vejam quanto o Brasil avançou em termos de se utilizar a tecnologia. Hoje nós somos muito mais tecnológicos do que antes. Nossos jovens já estavam à nossa frente, mas nós, educadores, às vezes estávamos alguns passos atrás. E utilizando essas ferramentas, os jovens se conectam e eles se interessam muito mais pela aula. Que fantástico. Tem até a ver aqui, tem pessoas perguntando sobre o sentimento, mas você discorreu um pouquinho sobre, deu esse exemplo que eu achei fantástico da aluna, algumas pessoas perguntando qual é o sentimento dos alunos ao montar árvore, mas eu tenho uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, Beatriz de São Paulo, falando o seguinte, professor, e a questão do tempo, né? Porque talvez a pessoa que não viu ainda a ferramenta pode achar que é um processo complexo. Como que é? Algo simples, dá para fazer em classe, dá para fazer em casa, ou tem que ficar, né? Não precisa tirar férias para fazer. Como é que é, professor? Muito fácil, ela é autoexplicativa e ela é intuitiva. Quando você começa a mexer na ferramenta, você vai descobrindo coisas e é como se você fosse subindo degraus da escada. Você vai aprendendo com a própria ferramenta. E você se encanta. Tem esse perigo, viu?
eu posso testificar isso para vocês. Você vai se encantar com essa ferramenta, porque você descobre uma coisa e você daqui a pouco quer descobrir novas coisas. É como se um fio ligasse ao outro fio e aí você se conecta a uma história e sucessivamente isso vai acontecendo. Isso não é só com o educador, isso é principalmente com o jovem em sala de aula. Opa, muito obrigado. Agora uma pergunta para mim aqui. Na verdade, eu vou até começar na ordem inversa aqui, que apareceu uma que eu achei bem legal, hein? Para mim, olha que veio aqui no nosso chat. Você tem, Fábio Lucas, o Fábio Falcão Lucas, você tem antepassados no Ceará por volta de 1857? Eu adoro essas perguntas, hein? Eu tenho uma tetravó chamada Maria da Conceição Lucas. Vandercy Lucas, minha prima aí, ó, que eu tô conhecendo. Vamos trocar informações depois, né? Eu tenho parente ao redor do Brasil, uma das minhas alegrias quando eu viajo é essa, né? Eu tenho um desafio que o meu Lucas, até está representado aqui nesse quadro atrás, né? Ele é o nome dos meus antepassados que eram escravizados. Então, infelizmente, eu tenho, nesse ramo do meu pai, que é o Lucas, é o meu último sobrenome, relativamente pouca coisa. Então, Vandercy, tomara que você tenha, assim, encontrado informações que possam me beneficiar, né? Os meus familiares, Lucas, eles são, na maioria, de Minas Gerais, norte de Minas, ou do Espírito Santo, tá bom? Outra pergunta para mim aqui, a questão, na verdade, tem um comentário, uma pergunta em forma de comentário da Vitória Marques. Ela fala assim, queria que pudéssemos enviar vídeos para o site também. Nesse momento, nós temos um desafio técnico, né? A tecnologia está avançando, o nosso site ele preza muito pelo que é colocado. Então, hoje, se você coloca uma foto, nós temos um robozinho que vai lá e testa se está dentro dos padrões que nós precisamos. Ou seja, não pode ter arma, tem várias coisas que a gente coloca ali, né? O vestuário tem que estar representativo do propósito do site, né? Então, o nosso robozinho consegue resolver isso. Mas se é um vídeo, é quadro a quadro, né? Infelizmente, tem pessoas mal intencionadas que às vezes escondem coisas. Então, hoje a tecnologia está melhorando, em breve nós vamos ter, tá bom? Por fim, alguém perguntou de novo a questão dos documentos que parecem com a chavinha, mas eu já comentei sobre isso, né? Então, eu queria encerrar essa parte mesmo. Tem uma que eu vou citar aqui, ó, o do Demeval Novaes, bem interessante que ele pergunta sobre registro de São Paulo especificamente, que nós temos após 1929 e não anteriores. Demeval, se você ou qualquer um dos nossos participantes agora da live tiverem qualquer contato com custodiantes, detentores de registros e puderem nos ajudar a intermediar para que nós mudemos essa realidade, eu falei e vou repetir. Se você for lá em feminisearch.me/comunidade e colocar o comentário, olha, eu tenho contato aqui com o governo local, então com os párocos, né, os nossos amigos da Igreja Católica têm sido há décadas nossos parceiros na preservação de documentos. Vocês podem colocar para nós que vocês têm abertura e nós queremos mudar essa realidade. Tem localidades como São Paulo mesmo em que a gente tem muita coisa para capturar ainda, a gente está tentando, tá bom? Professor, queria só então dar um tempinho para você se despedir aí, agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu exemplo. É o professor que eu gostaria de ter, né? Todo mundo gostaria de ter. Por favor, continue dando esse exemplo lá, não só no seu estado, na sua região, ali em Campina Grande, mas também que nós possamos replicar isso. Eu convido agora todos os nossos educadores ao redor do país a ajudarem os seus jovens. Há muitos estudos que comprovam que aqueles que conhecem a sua origem, eles têm uma visão de futuro diferenciada, têm mais resiliência, têm mais saúde emocional e têm um desejo de ser melhor ao aprender sobre as histórias positivas. Então, deixa o professor Antônio falar alguma coisa para nós, eu volto para agradecer a vocês e nós vamos concluir, professor. Pessoal, eu queria agradecer demais a todos vocês por essa oportunidade. A oportunidade de, como educador, falar de como nós precisamos ajudar os nossos jovens a entender quem eles são. Isso que o Fábio acabou de falar. Quando nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós podemos realizar, nossos alunos, aqueles que nós educamos, que nós trabalhamos, vão sentir muito mais desejo, vão sentir muito mais motivados a serem pessoas melhores. Talvez o grande mal desse século seja a desmotivação, seja o fato de que nosso jovem, ele acha que, por acaso, tudo está perdido para ele. Se nós entendermos
quem nós somos e o que eles podem fazer de suas vidas, eles vão melhorar. Todos os jovens têm um espírito fantástico, mas precisa ser despertado dentro dele. E como educador, nós estamos aqui para isso, para despertar esse sentimento de alegria, por isso esse sentimento de que a educação tira a favela de dentro das pessoas e elas por si só vão se libertar. A educação transforma as pessoas e elas transformam a comunidade. Quero convidar cada um de vocês que está nos vendo nessa noite a entender como essa ferramenta é fantástica e como ela pode nos ajudar a ter aulas mais interativas e mais animadas. Sou tão feliz, mas tão feliz por ser historiador. Se vocês verem na minha biografia, eu sou formado em administração de empresa. Me formei em administração de empresa por necessidade, mas me formei em história por paixão, por amor e principalmente por lecionar, por passar essas coisas para meus alunos e para as pessoas com quem trabalho. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Fábio. Obrigado ao Family Search. Obrigado, professor Antônio Oliveira. Muito obrigado pelo exemplo. Então, queria agora, na nossa despedida aqui, agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Por favor, compartilhem, nos ajudem a fazer com que mais pessoas saibam dos recursos que nós compartilhamos hoje. Relembro que nós temos agora às 20 horas, convido todos vocês a voltarem, né? Tem um tempinho aí para se organizar e voltar. A palestra imperdível com o Flávio Augusto da Silva, que ele é fundador da Wise Up, todo mundo conhece ele também pelo canal Geração de Valor, né? Ele tem uma história de vida fantástica e a palestra dele tem esse título, Histórias que nos unem. Ele vai falar um pouco sobre as experiências de vida dele, como ele chegou a ter o êxito, as histórias fantásticas que ele tem para compartilhar. Não percam. Amanhã às 10 horas nós temos um workshop prático, se você quer saber como obter uma segunda cidadania e como o Family Search pode ajudar na pesquisa, 3 feras mostrando na prática como é que você faz o que precisa. Nós temos também às 15 horas da manhã a palestra internacional do Daniel Horowitz, que vai falar diretamente de Israel para nós sobre o futuro da genealogia. Esse homem sabe do que vai acontecer e vai mostrar coisas fantásticas, não perca. E depois temos de noite, às 18h30, o Ricardo de Lázaro Filho, fundador da Genera, expoente no Brasil na indústria da biotecnologia, né? E também vai estar com ele a doutora Larissa Muniz Falcão. Não é coincidência o Falcão no final, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas descobrimos, por causa do Family Search, da nossa pesquisa, que somos primos, né? O sobrenome entrega. E eu agradeço já, desde esse momento, por ter a participação de cada um desses palestrantes. De noite, às 20 horas, nós vamos falar sobre ancestralidade africana. O Fiote, né? O Evandro Fiote, irmão do Emicida, vai falar para nós sobre a experiência dele de vida, as coisas que ele tem aprendido, também tem uma história fabulosa. Pessoal, isso é só o começo, vocês podem ver depois em detalhes. Agora nós vamos, em conclusão, agradecer a todos vocês e nós vamos mostrar até uma surpresa e um agradecimento no final. Eu falei no começo, falo de novo, o Paulo Tati, da Palavra Cantada, foi gentil o suficiente de nos permitir utilizar esse vídeo que nós vamos concluir com ele agora. Ouçam, prestem atenção na letra e espero que vocês sejam tocados assim como eu sou toda vez que eu ouço essa canção, e por favor se preparem para estar conosco nos demais eventos do Family Search Gerações 2021. Obrigado a todos, uma ótima noite. Ei! Palavra Cantada! Perguntei pra minha mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacha e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro, quando ouviu alguém gritando: socorro! Socorro! Era uma voz de mulher. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. E chegando num ranchinho, já entrou de supetão, derrubando tudo em volta com o seu falcão na mão. Para o alívio da donzela que apontava estupefata para um saco de batata onde havia uma barata.
se apaixonou. E marcaram casamento com churrasco e chimarrão, e tiveram seus 3 filhos, minha avó e seus irmãos. E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado, se não fosse uma barata, ninguém teria gritado. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada, e eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada. Nem sequer existiria. Perguntei para o meu pai: pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano que viajava no sertão e vendia coisas como roupa, panela e sabão, e que um dia foi caçado pelo bando do Lampião, que achava que ele era da polícia, um espião, e se fez a confusão. E amarraram ele no pau pra matar depois do almoço. E ele então, desesperado, gritava: socorro! E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: esse rapaz é comerciante! E com muita habilidade ela desfez a confusão. E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão. Se apaixonou. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse por aquele condenado, eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe. Então eu não contaria esta história familiar, pois eu nem existiria pra poder cantar, nem pra tocar